Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre corrente elétrica, né? Também está escrito aí circuito elétrico porque a gente já vai começar a conhecer os componentes de um circuito, né? Como o gerador, a própria corrente, tá bom? Então vamos lá, porque no primeiro bimestre, né, até agora a gente estava estudando a eletrostática, né? As carguinhas estavam em equilíbrio, paradinhas, né? Força, campo, aquela história. Agora a gente vai entrar na eletrodinâmica. Ou seja, agora as cargas, né, os portadores de carga elétrica vão estar em movimento. Tá? Então a eletrodinâmica vai estudar justamente o movimento desses portadores de carga, o movimento dessas cargas elétricas. E o movimento das cargas elétricas é o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Então a gente vai estudar isso agora. Os portadores de carga agora vão se movimentar, vão ter um movimento ordenado, né? E a gente vai estudar as causas, o que faz essas partículas entrarem, né, em movimento e os efeitos que elas podem produzir, tá bom? No nosso dia a dia, a gente tem uma aplicação muito forte da corrente elétrica, da energia elétrica no geral, né? Porque praticamente tudo que a gente conhece tem corrente elétrica envolvida, né? Seja a iluminação da nossa casa, seja a iluminação da rua, né? Seja as indústrias, os nossos eletrodomésticos, né? Os próprios carros tem bateria que fornece corrente elétrica para o seu funcionamento, né? Então, imaginar um mundo sem corrente elétrica, sem energia elétrica, é praticamente impossível, tá? Então, ela é muito importante para a nossa vida como a gente conhece hoje, nosso conforto, né? Apesar dela também ter alguns pontos negativos, como, por exemplo, o choque elétrico, né? Choque elétrico, a gente sofre um choque elétrico quando o nosso corpo, ou uma parte do nosso corpo, é percorrido por uma corrente. Então, quando uma corrente elétrica passa pelo nosso corpo, a gente leva um choque, né? Outro ponto negativo da corrente é a questão de queimar os aparelhos eletrônicos, né? Se vier uma corrente de valor muito alto, pode danificar ou até queimar nossos aparelhos eletrônicos, tá bom? Mas vamos lá estudar um pouquinho sobre corrente. Então, como eu acabei de definir, né? Corrente elétrica vai ser um movimento ordenado dos portadores de carga, né? Ou seja, eles vão ter um sentido e uma direção de movimento preferencial. Então, eles vão seguir um certo movimento específico, tá? Então, quando a gente colocar esses portadores de carga, nosso principal exemplo vai ser os elétrons, né? Se movimentando pelos frios ordenadamente, esses elétrons se movimentando vão produzir a corrente elétrica, tá? A gente fala portadores de carga porque a gente pode ter corrente elétrica produzida pelos elétrons se movimentando, né, pelas partículas eletrizadas, mas também a gente pode ter íons, né, se movimentando, soluções iônicas onde os íons carregados também podem gerar corrente elétrica, né? Então, nesse exemplo aqui tem partículas negativas, então a gente pode entender isso aqui como elétrons se movimentando para a direita ou íons negativos se movimentando, né? Então aqui produz uma corrente. Aqui são íons positivos, né? Não são prótons, os prótons não se movimentam, né? Mas aí em soluções iônicas a gente pode ter íons positivos que se movimentam ordenadamente para a direita, por exemplo, né? Só um exemplo de direção e sentido de movimento. Mas corrente elétrica é isso aí, o movimento ordenado das cargas elétricas, tá? Vai produzir a corrente. Pronto. A gente já viu o que é corrente, a gente pode se perguntar agora, o que produz a corrente? Por que os elétrons, por que essas partículas eletrizadas, os íons, né, começam a se movimentar ordenadamente em um determinado sentido preferencial? Então a gente precisa lembrar o potencial que a gente viu na aula passada, né? A gente falou de potencial elétrico. Então observe que a gente tem aqui uma placa metálica A que tem um certo potencial, uma carga B aqui embaixo, uma placa B que tem um certo potencial B, tá? Onde o potencial da placa A é maior do que o potencial da placa B, né? E aí a gente observa que se eu conectar essas duas placas através de um fio, né, esse fio vai ser percorrido por elétrons. Os elétrons do potencial aqui de baixo começam a sair em direção ao potencial lá de cima, tá? O que é que vai acontecer? Esses elétrons em movimento ordenado produzem uma corrente elétrica. O que é que a gente observa? Se a placa aqui de baixo está perdendo elétrons, o que é que vai acontecer com o seu potencial? Vai aumentar a carga, vai aumentar o seu potencial. Então, B está perdendo elétrons, vai ganhando, aumentando seu potencial. A placa A está recebendo elétrons, está diminuindo sua carga, está diminuindo o potencial. Então, o potencial de A era maior que o de B, né? Então, A vai diminuindo, B vai crescendo, à medida que esses elétrons saem. E a gente observa que quando o potencial de A se iguala com o potencial de B, não há mais o fluxo de elétrons. Então, o que é que a gente pode concluir? Pode concluir que só existiu o fluxo de elétrons, só existiu a movimentação dos elétrons, ou seja,
só existiu corrente elétrica enquanto existia uma diferença de potencial entre A e B. Quando o potencial de A se igualou com o potencial de B, cessou o fluxo. Então a gente pode concluir que o que produz a corrente elétrica é uma diferença de potencial, ou uma tensão, né? DDP, que a gente viu na aula passada, aquele U. Né? Então uma diferença de potencial é o que faz com que os elétrons se movimentem, ou seja, a corrente elétrica é causada por uma DDP. Tá? Isso fica claro quando os potenciais são igualados e não tem mais fluxo de elétrons. Só existe fluxo de elétrons enquanto existe diferença de potencial. Falar, mas eu não quero que cesse o fluxo, eu quero que a corrente elétrica continue passando lá pelo fio, pelos aparelhos. Então, o que é que você pode fazer para evitar que esse fluxo cesse? Para evitar que esse fluxo se encerre, você vai colocar o que a gente chama de gerador elétrico. Tá? O gerador elétrico a gente conhece como pilha, uma bateria. Né? Pilha e bateria funcionam como gerador elétrico. O gerador elétrico nada mais é do que um aparelhozinho eletrônico que tem como função manter a DDP entre os dois pontos, para evitar que o fluxo cesse. Né? Então, o exemplo que eu coloquei aqui é de uma pilha. Então, a gente observa, ó, tem a pilha, tem um polo positivo, um polo negativo, né? Ou seja, tem um potencial mais e um potencial menos aqui. Né? Tem uma diferença de potencial entre os polos dessa pilha. Então, se a gente imaginar colocando essa pilha no controle remoto, por exemplo, né? Quando você conectar os polos, o controle elétrico vai ser percorrido por uma corrente e vai fazer com que o controle funcione. Né? E essa indicação aqui, 1,5 volt, quer dizer que a DDP dessa pilha é de 1,5 volts. A diferença de potencial entre os polos é de 1,5 volts. Tá? E aí, você fala, professor, mas o controle para de funcionar, a pilha descarrega e não funciona mais. Porque quando está vendo a corrente está passando, né, está vendo a troca de carga entre os polos, vai chegar uma hora em que eles vão ter o mesmo potencial. E aí, quando a pilha tem o mesmo potencial, cessa o fluxo, a pilha para de funcionar. Né? Mas aí, esse gerador, essa pilha, né, uma bateria que seja, faz com que você mantenha por mais tempo a corrente. Claro, a gente não vai ter um gerador perfeito que vai manter a corrente lá eterna. Né? Sempre vai acontecer a igualação dos polos, né, dos potenciais dos polos. Mas você tenta prolongar esse tempo. Então, lembrando que a gente já viu, corrente elétrica, movimento ordenado dos elétrons, né? O que vai gerar essa corrente, o que vai gerar esse movimento é uma diferença de potencial, e você pode colocar um gerador para que essa diferença de potencial se mantenha por mais tempo. Resumindo o que a gente viu até aí. Tá? Seguindo, a gente tem uma coisa interessante que é o chamado sentido da corrente. Né? A gente precisa saber qual o sentido da corrente que a gente está trabalhando. Aí tem uma questão controversa, que é o seguinte. Hoje a gente sabe que são os elétrons, né? Os elétrons livres que se movimentam, são os elétrons livres que produzem a corrente elétrica. Então a corrente elétrica é o movimento de elétrons. Porém, quando se estava começando o estudo, né, da corrente, as pessoas ainda não sabiam quais eram as partículas, né, que se produziam corrente. Talvez se acreditasse que poderia ser a positiva ou a negativa. Né? Hoje a gente sabe que é os elétrons, mas não se sabia. E aí, para determinar o sentido da corrente, na época, né, adotou-se que quem se movimentavam eram as cargas positivas. Ou seja, as cargas saíam do polo positivo da bateria, né, se a gente voltar aqui, acreditava-se que as cargas saíam do mais e iam para o menos. Por pura escolha. Tinha que escolher, não se sabia, então vamos adotar um sentido para se trabalhar. Adotou-se isso, que as cargas saíam do mais e iam para o menos. Só que na prática, o que acontece é o contrário, né? O que acontece é que os elétrons saem do polo negativo e vão para o positivo. Né? Aí existe essa controvérsia do sentido real da corrente e do sentido convencional. O sentido real é o que acontece de fato. Sai do polo negativo e vai para o positivo. E o convencional é o que a gente vai utilizar na física, porque é o que foi escolhido lá atrás. Na prática não muda nada, é só uma questão de conveniência para na hora de resolver as questões todo mundo utilizar a mesma coisa. Né? Então a gente vai utilizar o sentido convencional. Então no nosso caso, a corrente sempre vai sair do polo positivo e ir em direção ao polo negativo. Como está aqui, ó. Tem uma bateria, tem um polo mais e polo menos. Então a gente vai adotar que os elétrons saem do mais e vão em direção ao menos. Tá? Então é isso que vai acontecer quando a gente estiver estudando circuito, estiver estudando gerador, vai ter corrente elétrica, então a gente vai adotar sempre que a corrente parte do mais em direção ao menos. Tá bom? Então aqui não dá para perceber, porque aqui a gente tem isso aqui é uma representação de um gerador. Tá? Aí esse comprido aqui, ele faz o papel do mais,
e o pequenininho faz o papel do menos, né? Então, o sentido real, ele sai do menos em direção ao mais, ok? E aqui é o contrário, né? Sai do mais, que é o maior, e vai em direção ao menos, que é o que a gente vai adotar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, falou aqui do sentido da corrente, pronto. A forma de calcular a corrente. Como é que a gente calcula a corrente elétrica que passa em um condutor, né? Sim, uma coisa importante que tem que ser dita, se você quer produzir a corrente elétrica por um material, esse material tem que ser um bom condutor, tá? Se ele for um material isolante, você não vai conseguir produzir uma corrente que seja apreciável. Então, para você produzir uma corrente razoável, né, aquele material tem que ser um condutor, tá? E como é que você faz para calcular a corrente? Então, a gente mede o que a gente chama de intensidade da corrente elétrica, tá? A intensidade da corrente elétrica, ela é a carga dividido pelo tempo, tá? Então, você mede a quantidade de carga que passa por um certo condutor em um certo intervalo de tempo. Então, passou muita carga, quer dizer que se passou muita carga, a corrente é grande. Se passar pouca carga, a corrente é pequena, tá? Então, corrente elétrica é, que a gente vai representar por I, né, que é a intensidade da corrente, ela é o quociente entre a carga elétrica e o intervalo que essa carga leva para passar. E aí a gente tem a unidade de medida de corrente, né? Então, corrente seria unidade de carga sobre unidade de tempo, ou seja, seria coulombs por segundo, né? Então, você medir uma corrente em coulombs por segundo e está correto. Então, uma corrente de 10 coulombs por segundo, tá? Só que ao invés de a gente ficar escrevendo coulombs por segundo, a gente vai escrever simplesmente ampere, tá? Ampere é o nome desse físico aqui, que foi o primeiro físico, né, a ter a percepção do que era corrente. Então, ele tem diversas contribuições na física, na área da eletricidade, até na área do magnetismo também, tá? Então, Ampère foi um cara muito importante. E aí, em homenagem a ele, né, deu-se o seu nome à unidade de medida de corrente elétrica. Então, a gente vai medir corrente elétrica em amperes. Então, vai ter uma corrente de 5 amperes, 10 amperes, bom? Então, unidade de medida de corrente vai ser amperes, ok? E aí, uma coisa importante que a gente não pode deixar de falar, que é com relação aos submúltiplos, tá? Do mesmo jeito que a gente tinha lá em cargas, a gente tinha microcoulombs, milicoulombs, nanocoulombs, né? A gente vai ter aqui também os submúltiplos do ampere. Mesma coisa que valia lá, vale aqui, ó. Miliampere, 10 a menos 3. Microampere, 10 a menos 6. Nanoampere, 10 a menos 9. E o picoampere, 10 a menos 12, né? Então, você pode ter para você uma corrente de 2 miliampere, isso é 2 vezes 10 a menos 3 amperes, tá? Então, vai aparecer 5 microampere, é 5 vezes 10 a menos 6 amperes, tá? Então, fique esperto que vai aparecer, mas a gente já está acostumado, né, trabalhando desde coulombs, né, lá das cargas mili, micro, nano e pico, ok? Vamos lá, uma coisa importante que vai aparecer bastante é gráfico, né? Sempre aparece gráfico, então a gente pode tentar entender o comportamento da corrente elétrica através do seu gráfico em função do tempo. Então eu vou analisar o comportamento da corrente à medida que o tempo passa. Então eu posso ver se a corrente está aumentando, se a corrente está diminuindo, se a corrente é constante, se a corrente está indo, se a corrente está voltando, né? Coisa importante do gráfico é que valores positivos de corrente está indo. Valores negativos de corrente, a corrente está voltando. Então, você pode ter essa análise a partir do gráfico. E outra coisa que é muito importante aqui do gráfico da corrente em função do tempo é que se você quiser saber a quantidade de carga que está passando no certo condutor, basta você calcular a área desse gráfico, né? Então, a gente tem aqui o eixo do tempo, ó, tem 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Né? Aí ele pergunta, calcule a quantidade de carga que passou nos 3 primeiros segundos. Aí os 3 primeiros segundos aqui, né? Aí tem isso aqui. Então, os 3 primeiros segundos, se você calcular essa área, você acha a quantidade de carga, tá? Então, no gráfico da corrente em função do tempo, a gente pode afirmar que a área é numericamente igual, boto um N aqui só para dizer que é numericamente igual a o módulo da carga, melhor dizendo, né? Então, você vai encontrar o valor da carga. Aí, ok? Vamos lá. Análise dos gráficos. Veja, a gente tem dois tipos de corrente, tá? A corrente contínua e a corrente alternada. Tá? A corrente contínua ela vai se dividir em duas partes. A gente vai ter a corrente contínua constante, que é esse gráfico aqui, que é o que a gente vai trabalhar, na verdade, né? Então você observa que a corrente é
ela é contínua porque ela é sempre positiva. E ela é constante porque ela nem aumenta nem diminui. Tá? Então é esse tipo de corrente que a gente vai trabalhar. Porém, às vezes pode aparecer um gráfico diferente para a gente dar uma analisada. Como seriam esses gráficos? Seria mais ou menos assim. Você poderia ter o gráfico da corrente contínua pulsante. Contínua porque ela é sempre positiva e pulsante porque ela vai ter uns picos de valor, né? Ela tem um valor alto, diminui, valor alto, diminui, valor alto, diminui, né? Então, ela tem esses picos e ela é sempre num único sentido. Lembra lá que eu disse, positivo é que ela só está indo, né? Negativo ela está voltando. Então, como ela só tem valores positivos, ela é contínua, né? Ela é só um único sentido de movimento. Mesma coisa aqui. Ela é positiva, ela é contínua, tá? Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode ter a corrente alternante ou alternada. Se você observar, ela tem valores positivos e valores negativos. Essa corrente alternante ou alternada é justamente a corrente que chega aqui na nossa casa, tá? É uma corrente que fica mudando de sentido. Ora ela é positiva, ora é negativa. Ora é positiva, ora é negativa. Você pode ter o gráfico dessa maneira ou o gráfico aqui nessas retas, tá? Isso só vai aparecer para a gente só em gráficos, tá? Porque na hora de resolver os problemas mesmo, o que a gente vai estudar é corrente contínua constante. É o que vai ser cobrado da gente, tá bom? Então, vamos lá. Tem aqui um exemplo só para a gente aplicar essas formulazinhas que a gente falou, né? Bem simples. Ele fala o seguinte. Um fio de cobre é percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 10 amperes. Sendo 1,6 vezes 10 a menos 19 a carga elétrica elementar, determine. Letra A, o módulo da carga elétrica que atravessa uma seção transversal durante 1 segundo. Então vamos lá, informações que a gente tem do texto. Corrente vale 10 amperes, a carga elétrica elementar vale isso, o tempo é de 1 segundo, ele quer saber a carga. Então vamos lá, informação que eu tenho, corrente é 10 amperes, carga elétrica elementar 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Aí na letra A ele quer saber a quantidade de carga que passa em um tempo de 1 segundo. Já viu que corrente é o módulo da carga dividido pelo tempo. Então, a gente quer a carga, não precisa nem botar um módulo aqui na fórmula, né? Quantidade de carga. Você sabe que é o módulo. Faz meio pelos extremos, vai ser I vezes T, onde I é 10 e o tempo é 1. Então a carga 1 vezes 10 ficou fácil, né? Bem simples, 10 coulombs. Então aquela história, corrente de 10 amperes quer dizer que passam 10 coulombs em 1 segundo. Na letra B, vamos ver o que ele pede. A quantidade de elétrons que atravessa a citada seção durante 1 segundo. Então, ele quer o número de elétrons, aquele Nzinho, né? Que a gente viu lá no primeiro bimestre. Q é igual a N vezes E. Então, se a gente quer o N, o E que está multiplicando passa dividindo, né? O Q é o que a gente achou na letra A, 10. E o E foi dado. Carga elétrica elementar, perdão. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, você vai ter 1 dividido por 10 dividido por 1,6, melhor dizendo, é 6,25. O 10 a menos 19 sobe e inverte o sinal do expoente, né? Então fica 6,25 vezes 10 a 19 elétrons. Então, quantidade absurda aí de elétrons para produzir essa corrente, né? Então passou de 6,25 seguido de 19 casas decimais, né? De elétrons para produzir essa corrente. Tá bom? Então é um exemplo bem simples, só para a gente aplicar a fórmula, tá? E aí, outra coisa importante no estudo da corrente, no estudo da eletricidade, é o famoso efeito Joule, que é simples. O efeito Joule é o seguinte, é quando você pega energia elétrica, transforma em energia térmica, ou seja, energia elétrica virando calor. Você percebe isso facilmente no seu dia a dia. Quando você bota seu celular para carregar, ele não esquenta, o carregador esquenta, né? Então ali está acontecendo o efeito Joule. A energia elétrica está ligada na tomada, está se transformando em calor, que é energia térmica. O nome desse efeito é efeito Joule, transformação de energia elétrica em energia térmica, né? Aí o que a gente vai te falar agora é como isso acontece, por que esquenta, né? Por que a eletricidade esquenta? É o seguinte, você pega aqui um fio, né, por exemplo, o fio do seu carregador, ele é feito de um material que esse material tem átomos lá dentro, né? Tem átomos e moléculas daquele material. E aí, para uma corrente passar por aquele fio, os elétrons têm que passar por esses átomos. Só que aí, quando esses elétrons vão passar por esses átomos, eles acabam batendo no outro, né? Um encostando no outro. E os elétrons vêm com velocidade, e aí quando um bate no outro, esse efeito se propaga, né? Bate numa partícula, que bate na outra, e aí gera uma agitação dessas moléculas, desses átomos. E aí você lembra, a agitação dessas moléculas é temperatura. Lembra que temperatura é
a agitação das partículas, né? Então, quando os elétrons passam aqui, eles provocam um aquecimento do fio, né? Porque gera uma agitação dessas moléculas. Isso é natural, porque todo fio, todo material que os elétrons vão passar, tem átomos ali. Então, esses encontros, essas batidas, né? Eles vão sempre acontecer, tá bom? Então, é daí que vem esse calor. Quando os elétrons passam, eles se chocam, né? Com esses átomos, com essas moléculas, e acabam gerando uma agitação das partículas, aumentando a temperatura, gerando calor. Então, aí o efeito Joule, tá? E ele sempre vai acontecer. Não existe nenhum material perfeito onde os elétrons vão passar e não vão se encontrar com nada, né? Claro, existem materiais que são melhores, onde os elétrons passam com mais liberdade, causando menos calor, menos efeito Joule, e tem materiais de pior qualidade, onde vai se esquentar mais, né? Então, na eletricidade, né, com nossos aparelhos eletrônicos, o efeito Joule ele é um efeito que é indesejado, porque você está gastando energia elétrica para esquentar o material que você não quer que esquente. Você está carregando seu celular. Você quer que ele esquente? Esquentar a energia, né? Então você está gastando energia para esquentar o celular. Porém, não é isso que você quer, né? E aí, quando você compra aparelho de melhor qualidade, um carregador original, por exemplo, né? Ele não esquenta, ou ele esquenta menos, esquenta pouco que você não percebe, né? Está gastando menos energia. Porque quando está esquentando, é porque está liberando muita energia ali. Você está gastando dinheiro, né? Na sua conta de energia, tá bom? Então, você quer evitar o efeito Joule, mas ele está sempre lá, né? Televisão esquenta, computador esquenta, celular esquenta, todo aparelho ligado à eletricidade vai esquentar, vai ter o efeito Joule ali, né? Então o que a gente tenta fazer, os engenheiros tentam fazer, né, na hora de construir esses aparelhos é reduzir o efeito Joule. Entretanto, tem alguns aparelhos que você quer que esquente, né? Por exemplo, ferro de passar, chuveiro elétrico, a torradeira, e aí sim o efeito Joule ali é desejável, né? Você quer ter o efeito Joule, aí tudo bem. Mas nos outros aparelhos, não, né? Então, alguns aparelhos que você quer calor, tudo bem, você quer o efeito Joule. E os outros aparelhos você não quer, você tem que colocar materiais ali que reduzem esse atrito na passagem dos elétrons, tá? Então, o efeito Joule é transformação de energia elétrica em energia térmica, tá bom? Seguindo em frente, outra coisinha que vai aparecer bastante e é muito cobrada no Enem, né? É a questão da potência elétrica, né? Que a potência elétrica está ligada diretamente com a energia elétrica. E o Enem adora botar a questão de energia, né? O consumo de energia nas residências, né? E aí essa energia é medida a partir da potência elétrica dos aparelhos eletrônicos, né? A potência elétrica aqui tem a mesma definição da potência mecânica que vocês estudam no primeiro ano, em Física 1. Né? Lá tem a potência mecânica, é a energia mecânica que é gasta ou produzida em um certo tempo. Potência elétrica é a energia elétrica, potencial elétrica, que é gasta ou produzida em um certo tempo. Né? E essa potência a gente mede em watts, tá? Unidade de medida, a mesma coisa que a gente media em Física 1. Então, potência a gente mede em watts. Então, você encontra um aparelho elétrico que tem uma potência de 100 watts. Isso quer dizer? Quer dizer que esse aparelho gasta 100 joules de energia em um segundo. Porque watts é a unidade de medida que é a mesma coisa que energia sobre tempo, né? Ou seja, joules sobre segundos. Ou seja, 10 watts quer dizer que aquele aparelho eletrônico ele gasta 10 joules em um segundo. Então, você pode pegar o manual de instrução, né, ou até mesmo um adesivo que vem na geladeira, no micro-ondas, e tem lá a potência, né, no som. E aí você pode calcular a energia que ele gasta. Se ele tem uma potência de 500 watts, é porque ele gasta 500 joules em um segundo. Ótimo. Quanto mais joules, quanto mais watts, melhor a qualidade do aparelho, né? Porém, ele vai consumir mais energia também. Tem máquina de lavar, tem sua potência, micro-ondas tem sua potência, geladeira tem sua potência, né? Tudo tem a sua potência. Quanto mais potente, maior vai ser a conta de energia, tá bom? Então, potência, energia sobre tempo. E a gente pode calcular também, outra maneira de calcular a potência elétrica, através da DDP, que é o U que a gente já viu, e a corrente, potência UI, DDP vezes corrente. É outra maneira da gente calcular a potência elétrica, né? Então, o Enem, ele adora botar a questão de energia, né? Então, se você calcula a energia gasta na sua residência. Se você fizer meio pelos extremos, ó, a energia, a gente bota EP, tá? Energia potencial só para diferenciar de campo elétrico, né? Campo elétrico é o E maiúsculo. E para não confundir, a gente bota o EP. Fica potência vezes tempo. Então, você pega a potência daquele aparelho, multiplica pelo tempo que ele fica ligado e você descobre a energia que ele consome, né? Então, no Sistema Internacional de Unidades, né, na física mesmo, na ciência, a gente vai utilizar potência em watts, energia em joules, tempo em segundos
a DDP tem que estar em volts e a corrente a gente já viu que é ampere, né? Dependendo da fórmula que você usar. Então são essas unidades padrão no sistema internacional. Porém, se a gente pegar a conta da nossa casa, a conta de energia, né, aqui da Energisa, você vai ver que o consumo de energia ele vem em quilowatt-hora. Consumo. Você consumiu 300 kWh de energia, né? Essa unidade medida aqui. Então, é uma unidade que é mais usual, porque se a gente utilizar a energia medida em joules para fazer a conta, né, vai ser um número muito estrondoso, porque é muito grande, né? O joule é muito pequeno comparado com o quilowatt-hora. Então, a gente, na física, se você quiser converter a energia da sua casa, você calcular, você tem que fazer essa transformação aí. Como é que a gente faz essa transformação? Pessoal, energia a gente mede em joules, mas na conta vem quilowatt-hora. Como é que isso acontece? Porque vem assim, né? Então vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar um ferro de passar que tem uma potência de 1000 watts. Então, potência do ferro, 1000 watts. E ele vai ficar ligado durante 1 hora. Então, tempo, 1 hora. Então vamos calcular primeiro a energia em joules, tá? A gente viu que potência é energia potencial dividido pelo tempo. Se eu quero calcular a energia que o ferro consome, vai ser potência vezes o tempo, né? Um detalhe, potência o que? Em watts, mas se a gente olhar aqui, ó, o tempo no sistema internacional tem que estar em segundos. Então, tem que multiplicar por 60 para ter em minutos. 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, tem que multiplicar por 60 duas vezes. 1 vezes 60, 60 minutos. 60 minutos vezes 60, 3.600 segundos. Então, a energia gasta desse ferro vai ser de 1000 watts, que é a sua potência, vezes 3.600 segundos. Então, ó, 36 vezes 1, 36, sobrou 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 joules. Observe, um ferro de passar, ó, em 1 hora gasta 3.600.000 joules. Se você quiser escrever em notação científica, né, fica 3,6 vezes 10 a 6 casas. Então, observe, só um ferro durante 1 hora gasta essa energia absurda aí. 3,6 vezes 10 a sexta joules. Então, imagine aí, somar todos os aparelhos durante um mês. Vai dar um número estrondoso, né, em joules. Então, para não se trabalhar com esse número estrondoso, a unidade de medida que a gente usa para medir energia elétrica em casa é o quilowatt-hora. Você fala, beleza, e como é que eu faço para calcular em quilowatt-hora? Você faz o seguinte, a sua potência, a partir de agora, vai ser medido em kilowatt e não mais em watt. Kilowatt, 1000 watts, né? Então a gente vai reduzir 3 casas decimais, né? 1000 vezes. E o tempo, ao invés de ser em segundos, você vai medir em hora. Ok? E aí você fala, e aí a potência, energia, né? Potência vezes tempo, ó, energia é potência vezes tempo. Ou seja, potência vezes tempo, a unidade de medida vai ser quilowatt-hora. Então a energia vai ser medida em quilowatt-hora. Você pode perguntar como é que eu faço para passar minha potência que vem em watts para kilowatts? Para você transformar de watts para kilowatts, você vai dividir por 1000. Tá? Então só isso. Bora fazer o exemplo do ferro. Agora calcular em kilowatt. O ferro tem uma potência de 1000 watts. Então, calcular a energia que ele gasta em 1 hora. O tempo, beleza, já está em 1 hora, né? Mas para a potência está em watts, temos que passar para quilowatts. Então, vamos dividir por 1000. 1000 dividido por 1000, a potência vai dar 1 kW. E aí, ó, a energia, que é potência vezes tempo, vai ficar 1 kW vezes 1 hora. Ou seja, vai dar 1 kWh. Então, o ferro gasta 1 kWh por hora. Tá? Então, em vez de você escrever 3,6 vezes 10 a sexta joules, né, 3.600.000 joules, você escreve 1 kWh. Então, é mais usual, né? Para a medida de energia elétrica da residência, é mais comum a gente utilizar kWh. E o Enem adora abordar isso aí. Tá? Esse aqui já fica mais para ciência, situações de laboratório, que são energias pequenas. Né? Ok? Pronto, e para finalizar, vamos fazer um exercício e a gente encerra esse vídeo aqui. Então vamos lá. Por um chuveiro elétrico circula uma corrente de 20 amperes, quando ele é ligado a uma tensão de 220 volts. Então vamos para outra página. Informações que a gente tem. I é 20 amperes e a tensão que ele é ligado é 220 volts. Né? Tensão é U, a DDP. Letra A, ele quer a potência elétrica recebida pelo chuveiro. Então, letra A, a gente já viu que potência
é U, né? U vezes I. Então vai ficar 220 vezes 20. 22 vezes 2 dá 44. Tem dois zeros, dois zeros. Unidade de medida de potência, watts. Pode botar só o W. Ok. Letra A, tranquilo, só aplicação da fórmula. Letra B. Determine a energia elétrica consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento expresso em kWh. Ou seja, ele quer a energia, sabendo que a potência, essa energia tem que estar em kWh. A potência a gente achou na letra A, 4.400 watts. E o tempo foi 15 minutos. E aí agora a gente tem que fazer as duas transformações, né? Passar de watts para quilowatts e de minutos para horas. Para passar de watts para quilowatts, você divide por 1000. 4.400 dividido por 1000 vai dar 4,4 quilowatts. 15 minutos para passar para hora, você tem que dividir por 60. Você pode dividir e trabalhar com vírgula. Eu prefiro fazer o seguinte, 15 sobre 60. Que dá para simplificar por 15. Se você fizer a conta aí, dá para simplificar por 15. 15 por 15 dá 1, 60 por 15 dá 4. Então 15 minutos é 1/4 de hora. Pronto, eu tenho minha potência em quilowatts e tenho meu tempo em hora. Só jogar na fórmula agora. Sabe que energia é potência vezes tempo. Então, a energia vai ser a potência em quilowatts, 4,4. E o tempo, 1/4. Então, a energia vai ser 4,4 vezes 1, 4,4, dividido por 4, 1,1 kWh. Então, esse chuveiro consome em 15 minutos 1 kWh. Bom, gente, então era isso. Está aí nossa aula sobre corrente elétrica. Falamos um pouquinho de potência, né, e consumo de energia. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.